Olá, alunos do quarto ano, sou professora Luana e agora vou apresentar para vocês o nosso caderno de matemática. Vamos lá? Nesse caderno vamos contemplar resolução de problemas envolvendo a multiplicação e a divisão. Vou explicar também um pouco desses termos, os termos que são usados nessas duas operações. A multiplicação é uma das operações matemáticas definidas de modo básico. Ela é uma evolução natural da adição, pois representa a soma de determinado número de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos. Os números antes do sinal de igual são os fatores, e o valor após o sinal de igual é o produto. Vejamos esse exemplo. Eu tenho 5 vasos de flores. Em cada vaso eu tenho 3 flores. Então eu poderia fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, que daria 15. Na multiplicação, como eu havia falado, ela é uma simplificação dessa sucessiva adição. Então eu tenho 5 vasos vezes 3 flores, que daria 15. Ok? A divisão é a operação matemática em que repartimos o número em partes iguais. A divisão é a operação oposta à multiplicação, pois nesta última nós formamos grupos com a mesma quantidade de elementos, mas na divisão nós separamos, ou seja, dividimos em partes iguais. Na divisão, o dividendo é como se chama o número a ser dividido. Nesse caso, eu tenho aí o número 17. Enquanto o divisor é o número que divide. Eu tenho aí como exemplo o número 2. E o quociente é o resultado da operação. Aí, como resultado, eu tenho o número 8. Nessa operação, eu ainda tenho uma situação a mais. Tenho o resto, pois 17 dividido por 2 não daria um número exato. Então, nós temos 8, que vezes 2 é igual a 16. 16 para 17, faltou 1. Então, esse 1 fica como o resto da operação, certo? Situações, problemas também nortearão o nosso caderno. Os problemas podem envolver os mais variados tipos de situações. Através de uma situação-problema, desafia-se o aluno a encontrar a solução para algo, como o nome diz, problema. E aí a gente precisa resolver, solucionar. Na resolução de um problema, o que devo observar? Por onde devo começar? As informações propostas. Você deve sempre ir grifando as informações propostas, pois isso facilitará a sua compreensão na hora de resolver o problema. Pensar em uma situação do dia a dia que lembre essas informações. Tentar colocar em prática aquilo que você está lendo, como se você estivesse vivendo realmente aquele problema. Conhecer e utilizar as estratégias ou as operações sugeridas para a resolução. Então, se você vai começando a ler o problema, se colocando no dia a dia como se você estivesse realmente com aquele problema para resolver, grifando os valores que aparecem no problema, e depois você vai pensando na estratégia, esse é o caminho de resolver o problema. Sem dúvida, você chegará ao resultado final. Então, desde já, eu desejo a todos uma boa atividade e qualquer dúvida, pergunte à sua professora. Ela estará apta a te responder. Boas atividades!